É setembro e está começando a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Nós temos visto o quanto o número de suicídios entre adolescentes e jovens tem crescido. E por isso o nosso tema de hoje é este: que mundo nós adultos estamos oferecendo aos nossos jovens, aos nossos adolescentes e às nossas crianças? Nós queremos refletir em alguns segmentos da sociedade. Então, o primeiro segmento seria a reflexão dentro do âmbito familiar. É onde nós olhamos para as figuras referenciais que são os adultos, para a gente poder crescer, e crescer de maneira saudável, crescer com fundamentos onde eu vou alicerçar a minha existência. A responsabilidade dos pais diante dos filhos, ela é determinante. Por quê? Porque os filhos estão ali a assistir à vida dos pais. Eles representam para os filhos essa possibilidade de futuro. É uma introdução à vida adulta, mas também uma introdução ao mundo. Então, se nós que somos pais não oferecemos uma atitude positiva diante do mundo e da vida, os filhos obviamente vão olhar para esse futuro e ver essa dificuldade de ser adulto. Mas não apenas uma dificuldade, mas também uma possibilidade de uma vida sem sentido. Então é muito importante que os adultos tenham essa noção, compreendam que há uma influência determinante na vida dos filhos. Um outro segmento que é importante a reflexão também é o ambiente da educação. É dentro dessa realidade onde os educadores, a começar por nós, ali dentro desse núcleo familiar, mas também a escola, as escolas, os professores são transmissores, ali não só do conhecimento, mas em primeiro lugar o testemunho da própria vida que vai ser transmitida para o aluno no momento em que o aluno está em contato com aquele professor. É na escola que a gente é introduzido também a esse mundo mais amplo, além do mundo familiar. Então, essa visão de sociedade, essa visão dessa vida comunitária, que ela é possível não apenas no sentido de que nós vamos ter que conviver com pessoas, mas de que também este convívio pode ser frutífero, de que esse convívio é cheio de sentido. É muito interessante quando nós vemos as crianças, por exemplo, se solidarizarem com os colegas, se unirem com os colegas nas atividades, mas nas construções de novas coisas, na criatividade, mas também no sofrimento. É muito importante, Edson, dando um exemplo de uma vivência que acontece em uma escola que eu participo. Toda segunda-feira, nessa escola, a diretora da escola ela dá o bom dia para as crianças, então reúne todas as crianças no pátio e toda semana a diretora propõe uma virtude para ser vivida. Então a virtude, aquela semana vai ser sobre a generosidade. Então o treino aprender a ser generoso, ali dividindo as suas coisas, a bondade, oferecendo ajuda, a obediência, o saber ouvir ali dentro daquele ambiente, obviamente também estendido às suas casas. Enfim, é um ambiente propício realmente onde as crianças podem ali serem alimentadas de forma com bastante consistência. E aí a criança olha para os adultos e precisa encontrar nos adultos essa vivência das virtudes. Sim. Então precisa chegar em casa e também ver que os pais estão vivendo essas virtudes. Exatamente. Porque senão cria aquela contradição na cabeça dos jovens de que é assim, puxa, eu gostaria tanto de viver essa virtude, eu gostaria tanto que o mundo fosse melhor, mas eu não vejo essa atitude também nos meus pais. E aí a gente entra, são tantas situações, como por exemplo, quando os pais vão à escola e
ficam... Uma falsa proteção ali, né? Achando que está protegendo o filho, mas na verdade é uma falsa proteção porque está impedindo que a criança sofra uma frustração porque o professor chamou a atenção ou teve que ter uma advertência. Os pais hoje têm muita dificuldade de aceitar isso. Exato. Né? Aceitar que o filho seja submetido a correções que são necessárias para o desenvolvimento da pessoa humana e isso, na verdade, traz um malefício muito grande, porque impede o filho de que ele cresça como pessoa, que é também saber lidar com a frustração. E saber que a frustração é uma forma, você aprender a interagir com a frustração é uma forma de você se fortalecer. Né? Então, para que você vá subindo os degraus da escada ali da sua vida de uma maneira sólida, de uma maneira consistente, onde você vai saber enfrentar as dificuldades e não ser privado de enfrentar as dificuldades e com isso se enfraquecer. Né? Sim, e aí a gente vai misturando esses setores aqui que nós estamos falando, voltando também para a questão familiar, porque a gente vai para analisar essa questão do individualismo na nossa sociedade, né, da intolerância. Então, quanto que os filhos podem ver no pai, no papel do pai e da mãe dentro de casa, ou do professor, da professora, de pessoas que estão relacionadas à sua educação, comportamentos intolerantes e individualistas. Não é? Então, de repente, aquilo no carro, a impaciência no carro, as palavras ofensivas para com outras pessoas. Ou querer tirar vantagem em situações, isso é uma coisa também muito feia, né, gente? Mas acontece muito. Então, são exemplos que as crianças, os adolescentes e os jovens estão vendo em nós adultos, né? E que se tornam referências negativas para eles, de desesperança. Esse que é o problema. Exato. Provoca desesperança. Provoca desesperança e mata na criança, no adolescente, no jovem, aquilo que é natural do ser humano, que é a nossa tendência à solidariedade. Quando a gente acha que, de repente, não, que o ser humano é mau, o ser humano é assim mesmo, na verdade, não. O nosso comportamento adulto está tirando a esperança dos nossos mais jovens. Um outro segmento é a questão do meio ambiente. Gente, como hoje em dia, né, nós temos produzido tantas coisas que trazem consequências para o meio ambiente. Então, os poluentes, as fábricas, os rios, hoje a questão climática do mundo, do planeta, a questão ali também da água, da falta de água, enfim, a gente esquece que nós que estamos produzindo isso, esquece que tem gente olhando na gente, né? Sobre essa responsabilidade que nós temos para cuidar do mundo, o cuidado com o mundo. E isso pode, né, traz uma frustração para os jovens, para os adolescentes e para as crianças também. E esse mundo que vai ser dado pelos jovens, né? Exato. Então, é como se dá uma desesperança, né? Eu estivesse tratando profundamente mal a minha casa e olhando para o meu filho e falando, você vai ficar com essa casa aqui, mas é assim que eu cuido dela. O próximo segmento é a internet. Nós temos esse mundo virtual em que a nova geração já nasceu dentro deste mundo. Inclusive, essa é a primeira geração dos filhos com a internet presente na realidade do desenvolvimento. Desde quando eles deles, nasceram, exatamente. né? Essa relação que os jovens, os mais jovens têm com o mundo virtual é uma relação mais profunda do que as nossas gerações, as gerações adultas dessa época. Mas nós temos uma responsabilidade. E aí, nós, como adultos, podemos ser omissos. De que forma? Eu deixo com que os filhos participem das redes sociais, mas eu não entro, eu não conheço, eu não acompanho. Eu estou sendo irresponsável, eu estou sendo omisso nessa relação de acompanhar e de oferecer ali parâmetros para que os mais jovens possam saber lidar também com os perigos que existem na internet.
Em outro aspecto que a gente vê nesse segmento é uma possível fuga, né, na relação pais e filhos, porque aí cada um fica lá no seu mundo virtual e ficam impedidos ali, aliás, não impedidos, mas deixam de explorar na realidade o encontro entre essas duas realidades. O outro segmento é a política. A política é o cuidado do bem comum. E a política está nas mãos dos adultos. Nós, adultos, coordenamos o mundo, está sob nossa responsabilidade. Quando os adolescentes, os jovens e as crianças olham para o futuro, o que eles veem? Quando eles olham para os adultos, o que eles veem? Quando eles olham para a política, para as pessoas que governam este mundo, o que eles veem? Essa reflexão nós temos que fazer para nós entendermos que o mundo da política não quer dizer apenas educação, economia, quanto dinheiro, qual é a verba para isso ou para aquilo, qual o meu plano para realizar esta ou outra obra. A política é muito mais do que isso. O Brasil vive um momento crítico que se revela nos números da violência, que cresceu absurdamente nos últimos anos, no número do suicídio de adolescentes, que cresce assustadoramente. Será que estes jovens que se entregam à violência e ao suicídio estão esperançosos ao olhar para as pessoas que representam a nossa política? Não é apenas um movimento que nós precisamos fazer para culpabilizar uma ou outra pessoa adulta. Por quê? Porque a política é uma responsabilidade de todos nós que somos adultos. É importante que a gente faça essa reflexão, porque é também nesses momentos de eleição, de campanhas, de fiscalização, que todos nós, adultos, temos a responsabilidade de nos perguntarmos se esta pessoa ou aquela pessoa que se candidata para me representar no mundo da política, num cargo eletivo, se ela realmente representa os valores que eu considero que são positivos para os mais jovens, para os meus filhos, não apenas no que diz respeito à prática, à função, mas no que diz respeito ao que aquela pessoa representa para as gerações mais jovens. Porque, de fato, gente, se nós não pensarmos nisso, amanhã, daqui a alguns anos, o que nós vamos deixar para os nossos filhos será um mundo muito pior. E talvez eles não queiram viver neste mundo. Então, eles vão se tornar adultos, os jovens, os adolescentes e as crianças. E nós queremos vê-los bem. Nesse mundo que eles vão herdar e que hoje está sob nossa responsabilidade.